Nós vamos continuar nessa noite o estudo que temos feito, com algumas raras exceções e interrupções em função de situações diferentes, mas que temos feito na Epístola aos Romanos. Essa é a 19ª mensagem na Epístola aos Romanos. Nós vamos recordar rapidamente até onde chegamos. Nós vimos que nós estamos condenados a viver como miseráveis escravos da lei do pecado na carne. Por isso que o verso 1 do capítulo 8 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Vimos também que por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Vimos depois no verso 3 que por meio de Jesus Cristo Deus tornou possível o que antes era impossível. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Jesus veio para condenar à morte a nossa carne e para que através do seu Espírito nós impuséssemos essa morte ao nosso corpo mortal. E isso tinha um propósito, está no verso 4, e o propósito era que a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nós vimos até então a impossibilidade de qualquer um de nós viver a lei, simplesmente tendo-a na mente e nos esforçando por fazer. Mas vimos que pelo Espírito de Deus nós podemos viver, não por nós, mas pelo Espírito de Deus, essa lei. Podemos então, a partir daí, cumprir aquilo que ela determina. Não por força da lei, mas pela graça de Deus e a mudança operada em nós e pelo seu Espírito. Vimos assim que por meio da lei do Espírito de Deus podemos viver uma vida de vitória sobre a lei do pecado para cumprir as justas exigências da lei de Deus. Por isso, vimos também que não precisamos viver sob o jugo da lei do pecado. Nós fizemos uma pergunta: quem controla a sua mente? Porque a mente está exatamente entre a carne e o espírito, se assim podemos dizer. E ela pode fazer a vontade da carne, ou pode fazer a vontade do seu espírito, onde habita o Espírito de Deus. Vimos que se sua mente é guiada pela vontade da carne, você está morto. Isso significa que se você faz a vontade da sua carne, isso é uma rotina na sua vida, então você está morto espiritualmente. Você não tem vida com Deus. Vimos que se sua mente é guiada pelo Espírito de Deus, você tem vida. Significa que você é nascido de novo e que você tem vida e paz. Porque a nossa paz vem da obediência à palavra de Deus e vem pela graça de Deus que nos outorga perdão cada vez que falhamos. O desejo da carne, nós vimos também que é inimigo de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Em outras palavras, eu e você não podemos, através da nossa carne, servir a Deus com esforço humano, com todo o empenho humano. Nós não conseguiremos agradar a Deus. Nós agradamos a Deus quando pelo Espírito de Deus mortificamos a carne, e então prevalece o Espírito a nos guiar e dirigir para fazermos o que é agradável a Deus. Vimos também que quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus.
vimos que se de fato o Espírito de Deus habita em você, o domínio é do Espírito de Deus e não da carne. O que Paulo está dizendo aqui é que se você tem o Espírito de Deus, quem domina é o Espírito de Deus. É para isso que ele veio habitar em mim e em você. E se isso não está acontecendo, tem alguma coisa errada. Ele diz também que se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. E o Espírito de Cristo não é outro senão o Espírito de Deus, enviado por Jesus para representá-lo aqui enquanto ele está, se assim podemos dizer, lá, porque ele está em todo lugar. Mas se Cristo está em você, ele disse na palavra, seu corpo está morto por causa do pecado. Ou seja, nós vimos que tem dois significados. O seu corpo é um corpo que leva você ao pecado, a sua natureza humana leva você ao pecado, mas isso é verdade. Mas depois ele diz também, no mesmo verso, que se Cristo está em você, seu espírito vive por causa da justiça. O corpo te induz ao pecado, a natureza humana te induz ao pecado, mas o Espírito de Deus que habita no seu espírito te leva a praticar a justiça. Aliás, por causa da justiça você tem vida, e por causa da justiça que Deus nos atribuiu através de Jesus. Vimos também que se o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, também dará vida ao seu corpo mortal. Sem dúvida alguma, uma referência à morte que todo ser humano passa, e que se você tem o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus vai ressuscitar você também, num momento oportuno. Por tudo isso, nós concluímos que você não deve nada à carne, para estar sujeito a ela. Então, você tem que escolher uma coisa ou outra. Se você viver de acordo com a carne, você morre eternamente. Isso significa que você fez uma opção por viver de acordo com a carne. Mas se pelo Espírito de Deus você fizer a opção, se você optar por fazer morrer a vontade da carne, você vai viver. Você não vive porque você faz morrer a sua carne. Você vive porque você escolheu Jesus. E você escolheu viver na dependência dele e não de acordo com a sua própria carne. Mas ele coloca as coisas em termos práticos. Eu vou repetir, se você viver 8:13a, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Não tem meio termo. Eu vivo mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ou você vive na carne ou você vive no Espírito. É uma escolha que você faz. Isso é o pecado. A Bíblia diz, meus filhinhos, essas coisas escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, se acontecer um desastre, se acontecer um acidente e você cair, e não foi propositado, não foi premeditado, não foi algo pré-fabricado, então você tem a oportunidade de reconhecer o seu erro, pedir perdão e ser restaurado. Mas isso não é permissão para pecar. Se você viver então de acordo com a carne, você morre eternamente. Se pelo Espírito de Deus você fizer morrer a vontade da sua carne, você vai viver. Por isso, então, chegamos aonde nós queremos, embora tenhamos visto alguma coisa do que eu vou falar agora. Primeiro, nós vamos falar sobre os filhos de Deus. E os filhos de Deus, de acordo com o texto, são guiados pelo Espírito de Deus. O que caracteriza aqueles que são filhos realmente de Deus é que eles são guiados pelo Espírito de Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
Os que não são guiados pelo Espírito de Deus, então entendemos o contrário, não são filhos de Deus. O Espírito de Deus não nos levou ao novo nascimento, Deus não nos deu o seu Espírito para vivermos na carne, mas para deixarmos nos guiar pelo seu Espírito. E ser guiado pelo Espírito é deixar-se controlar por Ele, e não pela sua, pela minha, pela nossa carne. Segundo, os filhos de Deus não receberam um espírito que os escravize para temerem a condenação. O texto diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem. Espírito que os escravize. Nós vimos anteriormente que é uma figura da lei. Agora ele fala em espírito. Que espírito é esse? Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não escraviza ninguém. Quem é que escraviza as pessoas? É o maligno. Agora, o maligno, o que ele faz? Ele sabe que existe uma lei. E quando você contraria essa lei, quando você peca contra essa lei, você se torna escravo do pecado. E ele te escraviza. Ele se baseia na lei para te escravizar. Existe uma lei, você transgrediu a lei. Agora você vai se ver comigo. Porque a lei diz que quem peca, morre. Então, era assim que viviam os que viviam sobre a lei, viviam aterrorizados. Os que davam crédito a ela, os que não davam, fazem como hoje muitos fazem. Isso aí não existe. Então eu faço o que eu quero, Deus não existe, lei não existe, palavra de Deus não tem nenhum valor, então eu faço o que eu quero. Mas se alguém temia Deus, tinha duas opções: ou se endireitar, porque se permanecesse, muitas vezes a morte era física mesmo, a pessoa era executada, mas significava também a morte espiritual. Esse texto fala desse tipo de escravidão que vamos ler agora. Romanos 7, 10 a 13. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento se mostrasse extremamente pecaminoso. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Não vamos voltar a isso, mas esse texto faz parte de uma parte do capítulo 7, onde ele mostra o conflito que ele viveu, tentando viver a lei pelo seu próprio esforço. Terceiro, os filhos de Deus receberam um espírito que os adota como filhos, ao invés de um espírito de escravidão. Os filhos de Deus receberam um espírito que os adota como filhos e por isso podem clamar Abba Pai. Em outras palavras, porque nós recebemos o Espírito de Deus, por meio dele nós podemos chamar Deus de Pai. Isso significa que pelo fato de nos tornarmos filhos de Deus, quando cremos em Cristo, nós podemos agora chamar a Deus de Pai. Agora, há um texto paralelo a esse em Gálatas 4, 7, que diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho
ao coração de vocês. O Espírito do Filho de Deus é o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus não é outro senão o Espírito Santo, que veio para representá-lo aqui. Já falamos muitas vezes, em muitas ocasiões, que o Espírito Santo não veio para falar de si mesmo. Ele veio para falar, representar Cristo. Ele é o representante de Cristo. Ele está em nós representando Cristo. Quando ele fala, é Cristo falando. Quando ele age por meio de nós, é Cristo agindo em nós por meio do seu Espírito. E porque o Espírito do seu Filho foi dado a nós, o Espírito Santo de Deus, nós podemos então clamar a Deus, Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica que significa Pai. Então ele repete no aramaico e também no grego. Por isso que é traduzido Abba e Pai. Abba, no aramaico, Pai é a tradução do grego, Pai mesmo. Então ele diz assim: você já não é escravo. Você não é escravo do pecado, mas filho. Quarto, os filhos de Deus têm um testemunho do Espírito Santo quanto à sua condição de filhos. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vimos que nós sabemos isso pela palavra. A palavra de Deus diz que, contudo, aos que o receberam, isto é, a Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É assim que nos tornamos filhos de Deus, quando recebemos Cristo por termos crido no seu nome. E ele diz que nós, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. É um nascimento espiritual pela fé em Jesus. Então, é isso que é a palavra de Deus, que nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos e recebemos Cristo em nossos corações. É isso que a palavra de Deus diz. Mas Deus não faz só isso, se é que podemos assim dizer. Deus, ao nos dar o seu Espírito, Ele testemunha com o nosso Espírito, não só a veracidade do que acabamos de ler, mas também nos garante dentro de nós que isso é assim mesmo. 1 de João 5, 9 e 10 diz: nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que Ele dá acerca do seu Filho. Quem crê no Filho tem em si esse testemunho. Meus amados irmãos, vida cristã não é ajuntar um monte de conhecimento intelectual. Vida cristã é caracterizada pela habitação do Espírito de Deus dentro de nós. E quando Ele vem e mora em nós, quando Ele vem, Ele muda a nossa vida, Ele nos faz nascer de novo, Ele nos dá uma nova natureza, Ele nos liga a Deus, e a partir daí, Ele passa a testemunhar com o nosso Espírito. Deus se revela a nós através do seu Espírito. Então não é uma religião, é uma experiência com Deus. Então ser crente não é entrar para uma religião, não é ser membro de uma igreja. Isso faz parte, mas não é isso que muda a vida das pessoas. Também não é ser batizado nas águas, aqui atrás tem um batistério, não é ser batizado. Devemos ser batizados sim, quem crê deve ser batizado, é um mandamento de Deus, é uma ordem de Deus. Aliás, especificamente uma ordem de Jesus. Mas eu não sou, isso não acontece comigo porque eu sou batizado.
Eu creio que as igrejas que são cheias de pessoas que são religiosas, são frequentadoras da igreja, são batizados nas águas, têm uma Bíblia e, bom, N coisas. Mas isso não faz delas nova criação. Nova criação é quando você crê em Jesus, você recebe Ele pela fé, o Espírito de Deus vem habitar em você e você nunca mais é a mesma pessoa. Então, aí você nasceu de novo, você se tornou filho de Deus. E você então tem o testemunho do Espírito no seu Espírito. Quinto lugar, os filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vocês talvez achem estranho escrever co-herdeiro sem H, mas é assim que escreve agora, de acordo com a nova ortografia. Herdeiro é com H, mas co-herdeiro é sem o H. Não é esse aqui que eu estou dizendo isso aí não, mas é só para você não pensar que... Bom, tá lá. O texto diz assim: se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O que significa isso? Nós nos tornamos filhos adotivos de Deus. Isso significa que nós não somos filhos como Jesus é filho. Jesus é filho de Deus e tem a natureza de Deus, porque Ele é Deus. Nós não somos Deus. Nós somos filhos adotivos. Temos um Espírito que foi criado e recriado à sua imagem, à sua semelhança. Por isso podemos ter comunhão com Ele. A Bíblia chega até a nos chamar de deuses. Eu disse, sois deuses, e Jesus se referiu a isso. Mas se somos deuses, porque somos criados à imagem e semelhança dele, nós somos bem diferentes de Jesus, porque nunca seremos o que Jesus é. Ele vai ser sempre Deus, Ele vai ser sempre Senhor, nós estaremos sempre subordinados a Ele, mas vamos viver com Ele, como nós vamos ver daqui a pouco. Quando eu digo vamos, nós já vivemos com Ele, mas vamos viver com Ele de uma maneira muito mais plena, quando pudermos vê-lo, contemplá-lo, não com esses olhos que a terra deve comer, mas com os olhos que nós teremos, os olhos novos, para ver aquilo que hoje nós não vemos. Então, porque somos filhos, Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus, nos deu o direito de chamar Deus de Pai e nos fez herdeiros com Jesus. E significa que tudo que Jesus tem, nós teremos também. Tudo que é dele também será nosso. Com certeza, Deus não está falando de riquezas. Até que poderia se aplicar a isso também, mas isso aí é bobagem. Quando Ele está falando disso, é herdeiros com Ele. Vamos participar daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é. Vamos viver experiências com Ele, junto com Ele. Vamos ser participantes, como vamos ver daqui a pouco, da glória de Deus. Então, é um privilégio enorme ser filho de Deus e ser herdeiro com Cristo. Co significa em pé de igualdade com Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que o propósito de Deus é que nós sejamos semelhantes ao seu Filho. Ele é o primogênito e nós sejamos semelhantes a Ele. Aliás, vamos ver lá o texto. Eu não estou me lembrando exatamente o que está escrito, mas está em Romanos capítulo 8, versículo 29, onde diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Muito bem, em sexto lugar,
os filhos de Deus participam dos sofrimentos de Cristo. Aí é a parte que muita gente acha, não gosta, né? Existe um evangelho falso aí, pregado aí fora, chamado evangelho da prosperidade, onde todo tipo de sofrimento, o crente que sofre deve estar em pecado, porque sofrimento não é para o crente. Não existe isso na Bíblia. O texto diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, a Bíblia nunca diz que nós estaríamos isentos de sofrimentos. Agora, que tipo de sofrimento nós temos e que é o sofrimento que agrada a Deus? Pedro nos traz luz sobre esse assunto, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 13 e 16. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Agora vamos ver o que significa esse sofrimento. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Nós não temos no Brasil uma perseguição como a que tem os países muçulmanos. Antes era a perseguição, existia nos países comunistas. O comunismo hoje é inexpressivo no mundo e a tendência dele é não existir mais. Mas o que hoje mais traz sofrimento no mundo aos cristãos não é uma perseguição comunista. Até a China, as coisas têm mudado bastante. Ainda é um país comunista, ainda, embora na prática seja um país capitalista, a filosofia do governo é comunista, embora a China esteja nadando no dinheiro, embora esteja passando por uma crise agora, como todo mundo está passando por uma crise, e o Brasil ainda mais acentuado pelas razões que todos nós sabemos. Mas, deixa-me ver onde é que eu estava, porque aí eu fico falando que não devia, acabo. Hein? Bom, mas o fato é que a perseguição hoje vem através dos países onde há o islamismo ou os maometanos, especialmente aqueles radicais, como é como é que chama? Estado Islâmico. E não é só o Estado Islâmico, existem outras facções do islamismo que são extremistas. E eles não têm dó nem piedade daqueles que são cristãos e perseguem-nos, pensando com isso, fazendo um favor a Deus, como Jesus previu no capítulo 16 do Evangelho de João, que iria acontecer. Então, esse tipo de sofrimento é o sofrimento que aqui se refere. Os filhos de Deus participam do sofrimento de Cristo. Por que o cristão sofre? O cristão sofre por falar a verdade, o cristão sofre por ser honesto, o cristão sofre por ser coerente com o ensino da palavra de Deus, e ninguém toma partido de Deus sem se tornar contra o mal. E como ele graça no mundo, aqui nós enfrentamos algum tipo de perseguição se quisermos viver uma vida piedosa. Mas isso, em outros lugares, leva à morte. Muitos são mortos e executados. Nós não temos ideia. Muitos cristãos morrem diariamente por causa da sua fé. E nós não temos uma ideia tão clara disso, porque não nos informamos.
Mas o texto diz: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, se vocês têm o Espírito de Deus, vocês vão incomodar o mundo. Se realmente o Espírito de Deus está prevalecendo na vida de vocês, então vocês vão incomodar o mundo. As pessoas vão ficar incomodadas mesmo. Você vai ser uma pedra no sapato das pessoas que não querem Cristo, não querem viver como Ele mandou. Você vai ser alguém que incomoda. Isso vai gerar perseguição. Eu repito, aqui, desse tamanho, lá fora, pode levar à morte. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. É evidência que vocês têm o Espírito de Deus. Se algum de vocês sofre, aí ele diz que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Eu e você, Deus não planejou que eu sofresse por praticar o mal. Se eu trato alguém mal e sofro por isso, eu estou colhendo o que eu plantei. Não é esse sofrimento que ele está falando. Não é esse sofrimento que o Senhor Jesus disse que nós participaríamos com ele. Não é esse sofrimento a que está se referindo o texto. O sofrimento, a semelhança do que Cristo sofreu, participar dos sofrimentos de Cristo, significa vestir a camisa de Cristo, assumir que somos cristãos autênticos, genuínos, sem medo, sem constrangimento do que isso possa implicar. As meninas que estão à frente do Retiros e Passeios, com a graça de Deus, elas vão ser reeleitas, já foram consultadas, e elas já estão correndo atrás aí de sítios. E recentemente acharam um sítio ótimo, formidável, preço ótimo, só que não dá nota fiscal. E aí? Para sermos coerentes, ou das duas uma, ou a gente faz o que é certo, ou então não tem como conversar. Eu sei que para muitos, isso é bobagem. Não é bobagem, não. Isso é ser coerente com a palavra de Deus. Não há sentido em nós pregarmos o Evangelho e vivermos o que o mundo vive. Por que o cara não dá nota fiscal? Porque ele não quer pagar imposto. Por que ele não quer pagar imposto? Porque ele acha que assim ele pode ganhar mais dinheiro, sonegando. Isso é roubo. E se nós aceitarmos isso, nós estamos roubando junto com ele. Quando você compra algo, normalmente, se você quer nota, você paga mais caro. Mas muita gente, não, eu prefiro, faz um desconto aí, não precisa dar nota não. Você está sendo conivente com o outro. Então, todas as vezes que você quiser viver piedosamente em Cristo, você vai sofrer algum tipo de dano. E é preciso que nós tenhamos a coragem de escolher isso. Então, que ninguém sofra, diz Pedro. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Os apóstolos foram açoitados, proibidos de falar no nome de Jesus. Eles voltaram a falar, voltaram a ser presos e se regozijaram pelo fato de terem sido dignos de sofrer afrontas por causa do nome de Jesus. Está lá em Atos capítulo 4, depois do 5, se não me engano. Em sétimo lugar, os filhos de Deus participarão da glória de Cristo. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Tem sofrimento? Tem. Mas tem glória? Tem.
Então, tem sofrimento e glória. Jesus passou pelo sofrimento para experimentar posteriormente a glória. E a Bíblia diz que pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha. E vamos ver o que diz lá, que o resto eu já esqueci. É Hebreus capítulo 12. Hebreus 12, 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. E aí entra mais adentro, e nós não vamos lá agora. Mas Jesus falou sobre isso dizendo, em João 17, 24, isso porque nós lemos que também participaremos da sua glória. Se participamos dos seus sofrimentos, também participaremos da sua glória. Jesus disse, João 17, 24, Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou. E esse onde eu estou significa onde eu estiver. Estou agora, estou amanhã, onde eu estiver. E vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Então, Jesus pediu na oração, que é narrada no capítulo 17, é que aqueles que o Pai deu a ele, estivessem com ele e vissem a sua glória. A glória que o Pai deu a ele, porque o amou antes da fundação da criação do mundo. Em oitavo lugar, as aflições dos filhos de Deus no tempo presente não se comparam com a glória que está por vir. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Temos que entender que tudo que passarmos e vivermos por causa de Cristo, pelo testemunho dele, não tem comparação com o que está por vir. Em nono lugar, o texto diz que a criação aguarda com muita expectativa a revelação dos filhos de Deus. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Qual o significado disso? A natureza criada diz respeito a tudo que Deus criou. É como se a natureza... Nós vamos ver por que a natureza aguarda. Porque ela também está sofrendo as consequências do pecado no mundo. É como se ela, ele vai dizer ali, como se ela gemesse, com dores de parto. É a natureza em convulsão por causa do pecado no mundo. Não sei explicar isso para você, nem tenho a mínima intenção de conseguir fazer isso. Até hoje não entendi, o dia que eu entender eu falo. Se eu entender, se não entender, eu creio, está aqui e pronto. Em Romanos, esse mesmo texto, na Bíblia, na linguagem de hoje, diz assim: o universo todo espera com muita impaciência. O texto original diz com ansiedade o momento em que Deus vai revelar o que os seus filhos realmente são. O que significa isso? Você hoje
está no meio de uma multidão. Aparentemente você é igual a todo mundo. O mundo nos vê e não nos conhece como filhos de Deus. O mundo olha e vê, como olhou para Jesus e viu nele um homem qualquer. O mundo hoje olha para nós e nos vê como um cidadão comum. Mas vai chegar um momento em que nós seremos manifestos para todos como filhos de Deus, porque todos vão ver a glória de Deus em nós. Jesus virá em glória. Jesus, quando vier, não vai vir mais como ele veio, como homem, sofredor, servo, sofredor. Ele vai vir como Deus, na sua glória, no seu esplendor, na sua majestade. E nós estaremos juntos com ele. A mesma glória que ele tem será dada a nós. Nós não seremos como... Bom, a Bíblia diz que nós seremos como ele, sim, mas não seremos Deus. 1 de João, capítulo 3, diz assim: vejam como é grande o amor de Deus, o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Então, o mundo olha para nós e não nos conhece. Se visse quem nós somos em Cristo, eles iam querer, eu também quero ser. Mas Deus não fez assim, para que ninguém corra para Ele por causa disso. Nós vivemos pela fé, andamos por fé. Em 10º lugar, o texto continua dizendo que a criação ficou sujeita à inutilidade ou à vaidade, mas que ela será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra e participará da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Eu vou ler o texto. Pois ela foi submetida à inutilidade, à futilidade, à vaidade, não pela sua própria escolha. Está falando da criação de Deus, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E alguém pergunta: quem é esse que a sujeitou? Só pode ser Deus. Na esperança, Deus sujeitou a criação a essa experiência, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Não sabemos como vai ser isso. Não sabemos nada com relação a isso, mas o texto diz que a criação vai sofrer uma mudança, uma metamorfose, uma transformação, quando os filhos de Deus forem revelados como tais. Para entendermos por que a criação está degradada, está nesse estado, podemos ler Gênesis 3:17 a 19, diz assim: Deus, depois que o homem pecou, ele disse ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Então a terra foi amaldiçoada. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. A terra não é o que era lá no paraíso. A terra foi reduzida de modo que ela
para que o homem obtivesse o seu alimento, implicaria em trabalho, em sofrimento. Ela lhe dará espinhos, verso 18, e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Tem muita gente que gosta de ganhar dinheiro fácil. Ah, vou fazer uma fezinha, vai fazer no inferno sua fé. A Bíblia diz: com o suor do seu rosto ganhará o seu pão. Não tem dinheiro ganho fácil, não. Dinheiro honesto é dinheiro ganho com o seu trabalho. Todo dinheiro fácil vicia. Em vez de você ganhar, você perde. Porque quem fez esses engenhos aí, essas máquinas para ganhar dinheiro, prepara a máquina para ela começar a dar um lucrinho para você no início, você se empolga e depois a máquina come todo o seu dinheiro. Eu sei disso porque alguém que eu conheço já trabalhou lá e disse que é assim que as coisas funcionam. Eu já estou falando de outra coisa, não estou falando da fezinha. Ela tem o amparo do governo federal. A fezinha que eu falo é a Caixa Econômica, com sorteios, com a loteria e tudo isso aí que enche os olhos de muita gente. Por isso sabemos que a criação geme até agora como se estivessem dores de parto. O verso 22 diz: sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E nós também gememos. Em 11º, os filhos de Deus, mesmo tendo o Espírito de Deus, gemem no seu espírito, esperando a redenção dos seus corpos. Isso fala do sofrimento que a gente vive em contato com essa natureza, em contato com um mundo mau, perverso, que se insurge, se levanta contra o Senhor. Nós estamos vivendo, estarrecidos, o mundo todo se levantando a favor do homossexualismo. Recentemente, os noticiários, vimos pelos noticiários uma declaração do Papa que muito coerente. Eu não estou dizendo que o Papa faz o que é certo, não, mas o que ele falou está certo. Ele diz: olha, nós amamos os homossexuais, amamos os pecadores, mas condenamos o que eles fazem. Essa deve ser a nossa postura. Nós amamos o pecador e devemos amá-lo e mostrar a ele amor até que ele encontre Jesus e ele encontre esse amor e a fonte desse amor. Mas não temos que, não, tem que haver, como é que é? Dizem aí, tem que haver amor, é falta de amor, não entender. Eu não tenho que entender nada, eu tenho que fazer o que diz a palavra de Deus. Tem que amar, mas não posso dizer que aquilo está certo. E nós estamos vendo o mundo inteiro voltando-se, aceitando isso. E se marcar bobeira, muita gente nas igrejas vai ser simpatizante desses movimentos. Existe até igrejas hoje de gays aí, vocês sabem disso. Existe de montão, tem um monte de igrejas. Existe a igreja, bom, chamam de igreja, né? Agora, eu não vou entrar em detalhes não, porque o meu propósito aqui não é esse. Então, o nosso espírito geme, angustia. O texto diz: não é só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos.
nossa adoção, nós já não fomos adotados. Ele está falando da redenção do nosso corpo. Por isso que o texto diz a redenção do nosso corpo. Então é quando nós participarmos da glória de Deus, num corpo novo, um corpo que não morre, um corpo que não perece. 12, os filhos de Deus foram salvos da esperança da revelação da glória dos filhos de Deus. Pois nessa esperança fomos salvos. Quem crê em Jesus, crê na salvação e crê que um dia vai participar da sua glória. Todo crente que conhece a palavra aguarda com ansiedade a volta de Jesus. O mundo pode estar muito bom, mas se ele voltar vai ser muito melhor. Então, eu quero, se Deus permitir, viver o máximo que Ele me der vida. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade em ir para Ele. 12, os filhos de Deus. Isso eu já falei. Agora vamos 13. Os filhos de Deus esperam a revelação da glória dos filhos de Deus pela fé. Ele diz, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Nós não vemos. Hoje, pela fé, nós sabemos que vai acontecer e esperamos pela fé na certeza de que vai ser assim. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. Não sei se eu misturei aí as versões não, mas foi lá. 14º e último lugar. Os filhos de Deus esperam o dia da revelação da glória dos filhos de Deus com paciência. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Há um tempo, e esse tempo não nos pertence. Então nós vivemos na expectativa desse dia. E é significativo uma declaração do apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Ele falou muito sobre a segunda vinda de Cristo e falou do seu anseio por essa vinda. Mas ele falou também que estava pronto a partir a qualquer hora, porque era muito melhor estar lá, mesmo sem esse corpo glorificado que receberemos quando Jesus voltar, porque o corpo glorificado vai ser dado quando Jesus voltar. Isso está escrito, deixa eu ver aqui que agora eu me perdi, o que eu ia dizer? Já lembrei. Em 2 Coríntios, não, Filipenses. Filipenses 1. Verso 19. Pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e o auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivo, caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Mas ele realmente não tinha nenhum problema para ir para o Senhor, e nenhum de nós deve ter, porque quer vivamos, quer morramos, nós somos do Senhor. Então vamos recordar rapidamente o que veio aí. Pode passar. Primeiro, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Segundo,
Os filhos de Deus não receberam o Espírito que os escravize para temerem a condenação. Terceiro, os filhos de Deus receberam o Espírito que os adota como filhos e por isso podem clamar: Abba, Pai. Quarto, os filhos de Deus têm um testemunho do Espírito Santo quanto à sua condição de filhos. Quinto, os filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sexto, os filhos de Deus participam dos sofrimentos de Cristo. Sétimo, os filhos de Deus participarão da glória de Cristo. Oitavo, as aflições dos filhos de Deus no tempo presente não se comparam com a glória que está por vir. Nono, a criação aguarda com muita expectativa a revelação dos filhos de Deus. Décimo, a criação ficou sujeita à inutilidade, mas será libertada da escravidão da decadência e participará da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 11º, os filhos de Deus, mesmo tendo o Espírito de Deus, gemem no seu Espírito, esperando a redenção dos seus corpos. 12º, os filhos de Deus foram salvos na esperança da revelação da glória dos filhos de Deus. 13º, os filhos de Deus esperam a revelação da glória dos filhos de Deus pela fé. 14º, os filhos de Deus esperam o dia da revelação da glória dos filhos de Deus com paciência. Amém? Amém. Então feche seus olhos, dê graças a Deus por você ser filho de Deus. Enquanto